E aí, pessoal, aqui é o Giovanni Gambetta, esse é mais um podcast beta, e hoje eu estou recebendo aqui o pastor Benoni, pastor da Metodista aqui da cidade de Congonhas. Um prazer te receber aqui, pastor, obrigado por aceitar meu convite, e vou deixar você se apresentar aí. Olá, boa noite a todos que nos vê nesta hora. Eu sou o pastor Benoni, eu estou pastoreando a Igreja Metodista em Congonhas. E para mim é um privilégio, pastor, estar aqui nesse podcast falando um pouco de vários assuntos, né? E, enfim, para mim é um privilégio poder estar aqui e que possa ser um assunto de bom proveito, né? Sim, verdade. Pastor, deixa eu te perguntar, eu te conheço muito pouco, mas eu te admiro muito mesmo, porque você é um cara assim do relacionamento. Você é um cara que gosta de estar junto, um cara que sempre tá ligando, sempre tá visitando. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer visita, sabe? E você já tem essa característica em você, de estar ali, de ir atrás, de ligar e você sempre foi assim ou você desenvolveu isso? Ou já é uma característica sua mesmo, de ser uma pessoa social, uma pessoa, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, entendo, pastor. A gente nem percebe isso. É natural, Então é né? natural, né? Natural, eu não me vejo fazendo de outra forma. Uhum. Se tivesse que ser de outra forma, talvez eu não conseguiria fazer. Então, eu gosto disso. Eu sempre fui assim muito. Eu fui uma pessoa de bom relacionamento, sempre interagi. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Para mim é um privilégio, uma alegria. Eu faço assim com a maior naturalidade. Eu sou essa pessoa simples e gosto de estar no meio do simples, enfim. É a minha praia. Então eu faço assim com muita naturalidade. Essa minha vida pastoral para mim é um privilégio na minha vida. Que legal. E isso fala muito, eu acho que Deus coloca em nós, né, características do nosso ministério, né? Existem pessoas que não sabem qual o ministério que elas têm, mas já existe dentro delas características que apontam para um chamado de Deus. Não é verdade? Por exemplo, o evangelista. Às vezes o cara nem sabe que ele é um evangelista. Mas ele já tem as características de um evangelista dentro dele. Ele já é pra frente, comunicador, ele vai, ele evangeliza, ele movimenta. É uma característica de um evangelista. O cara que é o pastor ele é conhecido muito por ouvir bastante. O pastor é aquele que ouve, que orienta, que cuida. Então, você acredita que essas características elas podem ajudar uma pessoa a reconhecer um chamado, um ministério, um dom? Pastor, eu assim, as pessoas falam muito em chamado pastoral, né? Ah, Certo. a pessoa foi chamado. Eu acho que todos nós somos chamados a pastorear, enfim, a evangelizar, a fazer a obra de Deus. A gente pega muito naquela tese de, hoje mesmo falando no estudo, nós falamos no estudo, nós temos nosso grupo de discipulado dos homens, a qual nós estamos num tema ali que não acaba, né, Giovana? O tema não acaba, que é o tema sobre perdão e salvação. Sim. É uma linha muito atenuante, muito próxima ali. Então, o que eu penso? Eu penso que todos nós somos vocacionados. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter vida, enfim, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, foi pago um alto preço. Então, eu vejo que todos nós precisamos fazer algo em prol do reino. E, como eu falei para você, as pessoas falam em chamado pastoral. Eu não gosto de pensar em chamado. Eu não fui chamado. Eu acho que eu fui vocacionado. Qual Né? que é a diferença? A diferença é que o chamado, a pessoa, ele se sente, ao meu ver, a minha opinião, ele se sente capaz, ele se sente desejoso de fazer a obra. O chamado. Esse é o chamado. Então ele tem o chamado porque ele sente que ele precisa se envolver, ele precisa se dar mais e até mesmo estar assim diante como é que eu posso dizer? Diante de pessoas para que ele possa conduzir essas pessoas. Esse é o chamado. Então,
o correto não é o chamado. O correto é vocacionado. Vocacionado. O vocacionado, ele é natural, estando diante de um púlpito ou não. Esse é vocacionado, não importa se ele tem subsídio, não importa as lutas, né? Eu assisti um filme uma vez, até foi um filme que a gente desenvolveu um trabalho lá no seminário, através desse filme que a gente assistiu. O nome do filme era O Apóstolo, não sei se você já ouviu. O Apóstolo. Não é Paulo o Apóstolo? Não. Não, era uma pessoa comum. Comum. Mas o título do filme era O Apóstolo. Por quê? Ele foi vocacionado a ser um pastor. Então, nada tirou aquilo dele. Que quando a pessoa é chamado, ele tem aquele desejo, ele pode continuar ou não. Agora, quando é vocacionado, aí é maior do que... Então, essa é a diferença. Eu sempre pensei que o chamado seria, tipo, Deus te chamando. Tipo, eu tenho um chamado que Deus me chamou para isso. Então, você entende diferente. E a vocação... A vocação eu entenderia como se fosse uma facilidade que você tem para algo. Então, eu tenho uma vocação para o ministério. Eu acho que nem é isso. Né? Uhum. Nem isso. O chamado é a pessoa entender que ele precisa fazer. Certo. Ele precisa fazer, ele se prepara e faz. Agora, o vocacionado, ele não consegue deixar de fazer. Ele não consegue deixar de fazer. Ele vai fazer mesmo não estando ali para fazer. Aí entra dentro daquilo que a palavra de Deus fala, né? Indo, faça discípulo. Então, todo canto ele vai estar fazendo, porque é maior do que ele. Quando ele menos espera, ele vai estar fazendo, porque ele é vocacionado, é algo que é maior do que ele. E o chamado é alguém que se prepara, paga o preço, estuda e sabe o que precisa fazer, então ele vai e faz. Mas num dado momento da vida dele... ele vai entender que ele não foi vocacionado. Talvez ele vai entender que ele pode continuar fazendo a obra de Deus sem estar sendo um pastor. Entendi. Por estar por detrás de um púlpito. Entendi. Então ele vai fazer a obra de Deus. Por que eu falo? Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Como eu falei, foi pago um alto preço. Né? Então, a gente entende, quando você começa a descobrir, que você começa a valorizar o preço que foi pago, a gente entende assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa em prol do reino. Eu não posso deixar de fazer. Interessante. Então é isso. Então, todos nós somos chamados. É igual quando se fala, hoje a gente vê muito citado nos sermões, nas pessoas dizem assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Sim. Um homem segundo o coração, não é isso? Uhum. Mas o que é um homem segundo o coração de Deus? O que é? É um homem que está disposto a fazer a vontade de Deus. Sim. Todos nós podemos ser um homem segundo o coração de Deus. Sim. Simplesmente por estar disposto a fazer a vontade dele. Porque Davi, ele falhou como ser humano, pecou, mas Davi era natural, né? O desejo dele em agradar a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque fazia a vontade de Deus. Então, não é nada especial com Davi nessa fala. É porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Qualquer um de nós pode ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, desde que a gente esteja disposto a fazer a vontade dele. Amém. Sabe o que é interessante, pastor? Dessa palavra que você falou de vocação. Tem um texto na Bíblia que diz assim, vede, irmãos, qual é a vossa vocação, né? Qual a vocação em que foste chamados. Você entendeu? E vocação... Que fosse chamado, então é para todos. Então, a vocação, a palavra vocação, ela vem de vocatio, que significa palavra liberada. Palavra liberada. Então, é interessante a gente andar na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Não é verdade? Interessante. Então, e eu acredito que Deus escolhe, não sei se essa palavra é correta, Ele nos dá essa vocação antes mesmo da gente nascer. Exatamente. Né? Foi o caso de Jeremias, né? É isso mesmo. Ele fala assim, antes de você ser formado, eu já te dei as nações por profeta. Eu te chamei, não é isso? Eu te chamei. Aonde? Ainda? No ventre. No ventre. Aí vem a vocação. Uns vocacionados para uma coisa, outros para outras, né? É igual os dons, verdade? Os dons são diferenciados, né? Como você falou, eu tenho essa facilidade de estar no meio de pessoas, enfim, conversar, abraçar, aproximar.
Não deixa de ser um dom. E, em contrapartida, você tem outros dons. E outros têm outros e outros. Né? Aham. Mas é tudo assim, na direção de Deus. Pastor, você é pastor da Metodista, Sim, aqui de Congonhas. sim. Você gosta do povo de Congonhas? Eu aprendi a amar esse povo. Na verdade, Sim. eu me sinto um congonhense, né? Que benção. Eu pastoreei a igreja eu comecei o ministério em Uraí. E eu não transferi meu título para Uraí. Fiquei 7 anos em Uraí. E eu voltava em Cornélio. Certo. Depois eu fui para Santa Mariana. Santa Mariana eu fiquei 1 ano apenas. Também não transferi meu título para lá. Sim. E agora eu já sou cidadão, assim, já me sinto cidadão congonhense, né? É assim que fala, benção. congonhense? É, Congonhas. Eu me acho que identifiquei muito com essa cidade. Depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Assim, é um mistério, né? Foi assim, uma situação que a gente não esperava estar aqui. Né? Não esperava, mas Deus tem Eu nasci aqui, sabia? esse chamado pra gente, assim, essa vocação de estar sempre aonde é necessário. E a gente vai mesmo, enfim, é vocação, como eu tenho falado, e há uma alegria. Né? Não que não tenha alegria naqueles que são chamados, né? Todos Sim. nós devemos ter alegria, até os irmãos me perdoem porque eu estou com uma certa tosse aqui, eu tomei essa chuvinha à tarde, então eu estou tossindo um pouquinho. Mas não que o chamado não tenha alegria também, mas talvez eu não estou conseguindo, assim, desvincular, né, o chamado com o vocacionado. Estou sendo claro? Pastor, Sim. pode perguntar aí que eu vou tentar Sim. falar um pouco mais sobre isso, né? A vocação seria... algo que a pessoa não entende. Seria um ministério. Um chamado ministerial. Uma vocação ministerial. Na verdade, seria como é que eu posso dizer? Uma vocação sacerdotal, no caso. Né? Sacerdotal. Isso. Porque em Efésios, sobre isso que eu estou falando. Em não Efésios, chamado para fazer a obra. Para fazer a obra. Porque todos nós... Somos chamados. Por exemplo, para ser pastor. Isso. Todos nós fomos chamados para ser pastor da nossa casa. Da nossa vida. Exatamente. É ou não é? Pastorear. A gente precisa cuidar. Porque a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Às vezes a pessoa vai para a igreja querendo que o pastor cuide da vida espiritual dela. E na verdade, o pastor, ele vai ensinar essa pessoa a ser um pastor. É ou não é? Exatamente. Vai ensinar essa pessoa a ser pastor da vida dela, da família dela. Sim. Porque se o pastor fizer isso bem, então ele está aprovado. Agora, quando o pastor faz as pessoas ficarem dependentes dele, vai ficar sobrecarregado. Sobrecarregado, e a igreja não cresce, não amadurece. Não vai haver qualidade. Pode ficar uma igreja cheia de pessoas vazias. Não é verdade? Exatamente. E às vezes tem pastor que tem o dom de arrebanhar, mas aí fica um grupo grande, mas talvez sem qualidade. Sem qualidade. A Bíblia fala de 5 ministérios. Eu uso a figura da mão, né? 5 ministérios. Cada dedo representa um ministério. O dedo que aponta, o profeta. O profeta que aponta uma direção, que aponta um erro, porque os profetas eles julgavam mesmo, né? Era o papel deles trazer juízo, trazer justiça, trazer uma palavra de conserto, palavra de exortação. João Batista mesmo, né? Raça de víboras. Eu lembro muito de Natan, né? Natan. Exortação. E o profeta chega e não importa se é rei, se é pastor, se é apóstolo, ele fala mesmo a verdade, né? O profeta, ele tem um compromisso com Deus. E o chamado dele é esse. Às vezes a gente acha que o profeta ele é meio duro, mas faz parte, né, da sua vocação. Você já conheceu algum profeta? Assim, nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Sim. Não tem, né? Tem. Nossa. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é fora do contexto que a pessoa está vivendo. É algo sobrenatural, né? Sobrenatural. Sabe que às vezes o que a gente precisa na nossa vida é um profeta, sabia? Um profeta para para apontar o nosso erro, para nos dar uma puxada de orelha. Às vezes é isso que... Você sabe, quando a gente olha assim, o profeta ele tem uma palavra de exortação. Mas você sabe o que significa exortação? Exortar é você chamar a pessoa a atenção, mas apontar o caminho. Não adianta você só chamar ele a atenção do erro, mas não falar, olha, você está errado aqui. Mas qual é o caminho certo? Se você não mostrar o caminho certo, pouco adianta. Verdade. Pouco adianta. Então você tem que ter essa percepção de fazer com que a pessoa
descubra por si só, né? Qual é o caminho? Aí entra naquela parte que a gente fala assim, a gente deve ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe. Aí entra dentro daquela situação que você falou, eu não sou chamado a pastorear lares, né? Lares de ninguém. Sim. Né? Eu sou chamado a ensinar a pessoa, a apontar o caminho, né? Ele está lá numa situação complicada. Olha, você não deve ir por aqui. Tá, mas por onde que eu vou? Então, exortar significa orientar, é chamar a atenção do erro, mas também orientar ao caminho certo. É bem isso. Ó, pastor, que interessante. Eu abri aqui em Jeremias. Jeremias, ele teve uma vocação profética. E quando Deus chama ele, ele fala assim... Primeiro ele fala, antes que te formasse no ventre, no versículo 5, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Mas aí no versículo 10, ele fala do ofício do profeta. Ele fala assim, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares. Então são 4 palavras Dura palavra. De destruição. De dureza, palavra de dureza. É de destruição mesmo. Sim. Porque aqui, ó, você vai arrancar, derribar, destruir e arruinar. E depois ele fala 2 palavras de edificação: edificar e plantar. Então, assim, por quê? Porque o profeta, ele... Você tá vendo como você é vê que interessante? Então, se não fosse exatamente o que a gente está falando, não tinha ali o edificar e o plantar. E o plantar. É porque não dá para edificar e plantar onde tem algo errado. Então, primeiro ele derruba, destrói o que está errado, bate onde está errado, depois ele vem e edifica da maneira correta. Exatamente. Então, o chamado profético, ele é muito importante. Só que, você já viu que tem pessoas... Porque hoje, não é comum uma pessoa ser chamada de profeta. Não é comum. Você não vê, nossa, aquele irmão é profeta. Exato. Né? Não tem isso. Não. Agora, às vezes o profeta, ele é confundido com um pastor. Quando um pastor é confundido com profetas, quando você coloca um profeta para pastorear uma igreja, você vai ter uma igreja machucada. Porque o profeta ele só bate. Então, é ou não é? Mas entra dentro daquilo que a gente está acabando de falar, como você acabou de ler. Uhum. Precisa ver o equilíbrio. Precisa ver o equilíbrio. Sim. O equilíbrio. Em todas as coisas precisa ver o equilíbrio, não é verdade? É porque... Mas principalmente quando se trata dessa situação. É como você falou, vai ter uma igreja machucada, porque essas 4 coisas principais que o profeta vai destilar na igreja, infelizmente as pessoas não estão preparadas para ouvir e acaba se machucando e saindo. É que o que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa, como diz a palavra, ver qual é a nossa vocação. Não adianta um profeta achar que é pastor. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Porque se você coloca um profeta para pastorear uma igreja, ele vai machucar a igreja. Entendi. Ele não vai conseguir cuidar da igreja. É todo domingo, ó. Porque tá nele. É o ministério, é a vocação dele. Exatamente. É a identidade dele. Ele é daquele jeito. Imagina se você colocasse João Batista para pastorear a igreja. Pois é. Meu Deus, olha as pregações de domingo. Os irmãos iam sair tudo bravo, né? Pois é. Então, esse é o ministério profético. E depois a Bíblia fala do evangelista. Né? Lá em Efésios. Fala do evangelista. O evangelista também é confundido com pastor. Porque se você coloca um evangelista para pastorear uma igreja, você tem uma igreja cheia de gente, mas que esvazia. Vira uma rodoviária. Enche, esvazia. Como se ele estivesse pegando lá na rua e falasse, vai cuidando aí que eu vou buscar outro. É porque o evangelista ele não cuida. Ele só sabe ganhar. Então você vê, a Bíblia fala de 5 ministérios, né? O profeta, o evangelista, o pastor, o mestre e o apóstolo. Então esses 5 ministérios, um precisa do outro na igreja. É como a Bíblia fala de diversidades. De ministérios, diversidade de dons. E tudo para o mesmo propósito. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que eu falo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos... você começou falando de vocação. Nós precisamos ver qual é a nossa vocação. Para que a gente Porque a Bíblia fala sobre você descobrir qual é o seu dom. Qual é o seu dom? Senão você está trabalhando forçado, você está Você cansa. Você cansa, você cansa rápido. Verdade? Você sabia que quando está tudo no seu devido lugar, funcionando como uma engrenagem, aí sim a coisa flui. Flui. Por isso que você lembra que a gente falou no começo sobre vocação? Né? É vocacionado a ser
tal, Você vê, o outro é outro. então, você vê um completa o outro na igreja. O evangelista ganha alma, o pastor cuida, o profeta exorta, Exatamente. o mestre ensina, o Exatamente. apóstolo envia. Então, Entendi. é tudo um cuidando do outro, né? Exatamente Então, isso, pastor. por exemplo, a águia, pastor, a asa dela, quando ela voa, quando ela tá voando, ela tá descansando, ela descansa. Ela não descansa quando ela deita, quando ela pousa, ela descansa quando ela voa, Ela flutua, né? porque ela foi feita para voar. Exatamente. Assim é a nossa vocação, o nosso ministério. Quando você tá fazendo aquilo que Deus te vocacionou para fazer, você não cansa. Você descansa. Por isso que, por exemplo, quando você tá pastoreando, você fica pleno, você se conecta com Deus, com o mundo, você se sente vivo, porque você está fazendo aquilo que Deus te chamou para Fazer o que fazer. gosta, né? Faz parte da sua identidade. Fazer o que gosta. Então, se a pessoa está fazendo a obra de Deus, está sendo um ministério e está cansando, significa Está fora do tom. que ela não tem a vocação para fazer aquilo ali. Que ela não foi Talvez chamada. quer dizer, chamada ela mas ela está com a vocação errada, Errada. né? Ela está sendo direcionada para uma área errada do ministério, que é amplo, né? É bem isso, né? É bem isso. Certa vez logo quando eu fui para a igreja, a primeira igreja a qual eu fui pastor, por aí, o pastor que era antes de mim lá na igreja, ele me chamou para na igreja e começou a mostrar os pontos da igreja, as coisas da igreja, Uhum. e os pontos positivos. Depois ele começou a falar das coisas negativas da igreja e falando ali, eu olhando, né, todo entusiasmado, ia ser a primeira igreja, o primeiro sermão ia pregar naquela igreja como pastor. E ele falando ali das lutas, da dificuldade, eu parece que não interessei muito para aquilo que ele estava falando, né? Uhum. E aí ele pegou e falou assim, estou falando com você sobre as dificuldades da igreja e você não está prestando atenção. Parece que você não está preocupado. E eu acho assim que foi algo bem espontâneo. Eu falei para ele assim, pastor, quando a gente está preparado, que você está em posição de combate, você recebe um tranco, você reage com mais firmeza do que quando você está de costa. Então, o que eu quis dizer para ele? Eu estava preparado para tudo aquilo que ele estava me falando. Porque não é fácil. Jesus falou que não seria fácil. Sim. Agora, eu não foquei naquilo que era mais difícil. Eu estava focado naquilo que eu queria apresentar para aquele lugar, me sentindo vocacionado. Você entende isso? Sim. Não sei se eu fui claro aqui, não pensei para falar sobre esse assunto. Mas se eu chego lá e eu começo a absorver tudo aquilo que é negativo, a minha tendência é diminuir e certamente eu não conseguiria suportar aquele lugar. Então, quando você vai para cima, sabendo que você foi vocacionado para aquilo, né? E, além de chamado, vocacionado, você Sim. desenvolve melhor. Você desenvolve melhor. Quando você descobre o seu dom, verdade? Eu estou na igreja já há muito tempo e eu sempre trabalhei assim, como liderança. Eu vim do Ministério de Homens em Cornélio, o pastor. Nós tinha era sociedade de homens. Então a Sim. gente tinha muito homens. A igreja hoje, a igreja de Cornélio é uma igreja muito grande, com quase 1.000 membros. Você foi líder ali na igreja? Eu fui líder ali, muito legal. tempo líder, muito tempo mesmo liderando. O mesmo pastor de lá? Não, trocou Antes depois. Antes era outro. Era outro. Não, mas eu fui líder com esse também, que já está há mais de... Está quase há 15 anos, né? Então eu sempre liderei, sempre trabalhei no ministério da igreja, com homens, enfim. Vocação, né? Que benção. Vocação. Eu me lembro que tem um amigo meu que sempre fala, um dia você vai conhecer o Jefferson. Uhum. Uma vez nós estávamos numa sala lá em Cornélio, como eu falei para você, uma igreja muito grande. Nós estávamos lá em aproximadamente de 15 a 20 pessoas estavam fazendo um seminário para pastor. Cada a gente sentou numa sala e o pastor veio perguntando para a gente, né? Por que você quer ser pastor? Perguntava para um, para outro. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, eu não quero ser pastor, eu já sou pastor. Eu não estou aqui porque eu quero ser pastor, eu já sou pastor. Falei para ele. Aí as pessoas, tanto que marcou, faz tanto tempo isso, né? Esse dia mesmo o Jeff estava lembrando sobre isso.
Eu falei para ele assim, para mim, pastor é quem tem ovelhas, quem cuida de ovelhas, quem cuida de pessoas. Então eu já faço isso. Então eu Sim. já sou pastor. Eu estou concluindo o seminário por conta de um documento que a gente tem que apresentar, enfim, tal. Mas eu já sou pastor. Então aquilo já estava comigo. É tão A gente- interessante que as pessoas às vezes falam assim quando foi o seu chamado? É um assunto que depois nós vamos falar sobre isso, né? Sim. Então é isso. Eu acho que é algo que Então, a gente... interessante isso. Então, pastor, eu sempre pensei dessa forma também. Pastor a gente não vira, a gente nasce, né? Exatamente. Às vezes a pessoa espera ter o título para exercer a Pois função, é. mas na verdade você exerce a função para Função. depois ter o título. Tem o dom da liderança. É. E tem algo que marcou. Eu lembro uma época que eu fui participar de um encontro de jovens, não era nem da nossa igreja. E eu cheguei lá e tinha um rio próximo. Eu lembro como se fosse hoje, agora de repente me veio essa imagem. Uhum. E tinha uns adolescentes dentro de uma canoa, assim, de um barco, né, para entrar na água. Eu era ainda, nem, não tinha, talvez não estava liderando nessa época, nem estudando, nem nada. Eu cheguei na beira do barco e falei com eles: com ordem de quem vocês são aqui? Saia daí já. Vocês não estão autorizados a entrar na água, saia daí já. Falei com ele com voz firme. Aí eles saíram tudo cochichando uns com os outros, né? E falou assim: eu acho que ele é pastor, não sei não, porque... Mas é o ato de Sim, liderar, de cuidar, né? sim, Eu não era líder de nada. Talvez deixasse lá, mas eu dom de liderar, de cuidar, de exortar, né? Isso é natural. Eu nem imaginei se eu seria pastor um dia, mas eu tive esse ímpeto de chegar e falar assim: saia daí já. Eu lembro que eu falei mais coisas com ele firme com eles, né? sim. Uma coisa que talvez sem entender por que isso, né? Mas Então é interessante as pessoas olharem para si mesmo, né? E tentar enxergar características que já possam apontar para sua vocação, né? Uhum. Que já possam. Às vezes a pessoa tem um talento, uma ferramenta que Deus colocou nela, na sua identidade, no seu jeito de ser. E a pessoa poderia usar isso para o reino de Deus, né? Poderia crescer, desenvolver. E às vezes não. Pensa que não tem nenhuma vocação, que não tem nenhum chamado. Eu acredito que a gente pode, né, usar aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa, na nossa identidade, no nosso ser, para ser útil para o reino de Deus, né, pastor? Olha, Giovanni, a gente precisa assim, ser bem claro, ser o mais transparente possível, para que as pessoas pensem assim, falar, eu não tenho, então vou ficar. Não, Sim. claro que não. É, a gente pode desenvolver, é como a gente tem falado, a questão da salvação, né? Uhum. Desenvolver. Agora você pode, talvez é, você precisa se descobrir. Você não pode achar que você não tem dom nenhum, não tem talento nenhum. Então, às vezes pode ter alguém nos assistindo agora, por exemplo, eu sempre tive vontade de ser pastor. Não, claro que não. Você pode se preparar e ser um pastor por excelência, pela sua busca, pela sua dedicação, Sim, né? Então você pode ser, é independente disso, né? De você ser vocacionado ou não. Você simplesmente pode sentir o desejo, sentir algo forte assim no seu coração, um chamado, e se uhum. tornar um pastor por excelência, ainda que não vocacionado. Por que Sim, não? Pode sim. A gente pode aplicar isso em outras áreas. Por exemplo, eu gosto da música, mas não tenho o dom da música. sim. Não é como você, né? Você é nato. Ah, Você é músico, né? Então você toca mesmo, assim, toca que encanta. Mas eu gosto da música. E não, por isso eu não posso deixar, não posso me preparar para cantar, para louvar, enfim. Talvez eu não faça com excelência. Talvez não seja o meu dom que vai despontar. sim, Mas eu não preciso deixar de fazer. Você não precisa deixar de fazer aquilo que você sonhou, aquilo que você pensa em fazer, né? Ser um pastor, um evangelista, um mestre, enfim. Você pode ser o que você quiser. Deus pode fazer com que você seja o que você quiser. Amém? é só buscar, né? Buscar. Se você bate na porta, a porta se abre. Se você pede, Com ele dá. certeza, com certeza. E igual aquela. Tem a parábola do amigo importuno, né? De tanto Uhum, ele bater na porta lá exatamente. até que foi atendido, né? É, Então, às vezes, a gente tanto ser chato com Deus e persistente e perseverante, Deus acaba nos atendendo e nos abençoando, né? E principalmente quando
o pedido ele tem uma motivação correta, Pois é. né? Eu acho que tem muita gente que pede, né? A Bíblia fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Uhum, Então, o pedir mal é pedir, às vezes, para benefício próprio, uhum. né? Às vezes tem gente que pede o mal de outras pessoas. Mas Pois quando você é. pede algo para Deus que vai abençoar a igreja, Principalmente que para vai a sua abençoar igreja. vidas, Lembra de Salomão, é, né? é Dê verdade. sabedoria para quê? Qual era o propósito de Para Salomão? governar o seu povo, né? Mesma coisa. Então, se você tem esse desejo, você pode fazer como Salomão. Por que não? Salomão se tornou um dos maiores, né? É o maior, né? O maior, no caso, né? Só Então, perdeu para Jesus, eu acho. Né? então você também pode. Talvez você fale assim, mas então eu não sou, né? Talvez você pode se descobrir e achar que você talvez não seja. Mas você pode vir a ser. Sim, Entra aí um pouquinho de contradição dentro daquilo que a gente está falando, mas não seja nenhuma, não venha a ser nenhuma contradição. É porque Deus pode transformar, né? Deus pode fazer de você um vocacionado também, sim. não é verdade? Porque Deus pode todas as coisas, né, pastor? Com certeza, com Depende muito certeza. da dedicação. Pastor, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. É, por que, sobre a igreja metodista, Ah, será que eu vou saber responder? por que o nome metodista vem da onde? O nome metodista vem de origem inglesa, né? Que é a fundação da igreja metodista é inglesa. E ele vem, o nome metodista, ele se deu por conta do fundador John Wesley ser alguém pontual. Metodista tem a ver com metódico, Métodos. métodos. Ele Legal. era métodos de pontualidade e de métodos mesmo, né? Então ele era metódico. Então Uhum. aí se tornou o nome metodista. Que legal. Então, tipo, tem a ver com John Wesley. Sim, O John Wesley ele foi o fundador da igreja metodista. sim. Nossa, e eu gosto muito de John Wesley. Ele foi um grande avivalista, né? Sim. Eu vi uma história que, não sei exatamente a história, mas é mais ou menos assim. Que um cara foi numa cidade e ele chegou num bar e pediu uma bebida alcoólica e não tinha. Ele foi em outro bar na cidade, tipo, comércio, né? Foi nos comércios da cidade procurando bebida alcoólica e ele foi em todos os comércios. Ele chegou uma hora que ele se irritou, ele falou: eu não vou encontrar bebida alcoólica aqui nessa cidade? Aí a dona do estabelecimento falou assim: aqui você não vai encontrar, porque há 100 anos passou por aqui um homem chamado John Wesley. Nossa, você vê qual a influência do cara. Ele, na verdade, ele trabalhou muito com casais, famílias, Aham, e ele viu que a Inglaterra, na época, no século passado, as famílias se destruíam muito, como até nos dias de hoje, por conta da bebida. Tanto uhum, que o metodista uhum. é abstêmio. Você já ouviu falar sobre isso, né? Mais ou menos. Abstêmio ao álcool. Os Certo, metodistas não bebem, não tocam bebida. Nós certo. temos como regra, a John Wesley ele deixa escrito para o regimento da igreja 25 artigos Sim, que fala sobre a igreja com total base bíblica. Por isso eu amo o ministério. Quem conhece o ministério metodista, que estuda, que conhece a fundo ou conhece um pouco da história, vai saber que é uma igreja totalmente com base bíblica. Tudo que você for buscar dentro dos 25 artigos está relacionado com a Bíblia. E aí um dos artigos é que nós somos abstêmios, nós somos abstêmios ao álcool de forma, nós não usamos álcool de forma alguma, assim como bebida, a não ser como sim, medicamento, assim, mas como bebida, nenhum tipo de bebida alcoólica o metodista que se declara metodista deve fazer o uso de bebida. Em contrapartida, a gente vê algumas denominações que, né, toma sim, lá, a gente também não quer entrar nesse mérito, sim. mas é aquilo que a gente entende, né? Porque É um segmento da igreja. é um segmento da igreja Uhum. e a diferença do remédio com o veneno. É a dose. Então, às vezes, a pessoa toma uma dosinha, de mais uma dosinha passa para uma dosinha, Uhum. ela acaba sendo ali uma influência. Talvez ele pode controlar bem uma dosinha pequena, mas diante da mesa do almoço de domingo ali, às vezes um filho, um neto, talvez lá no futuro não vai saber controlar esse golinho. E a Sim, pessoa acaba sendo um influenciador. sim. Então a gente então cortou de uma vez por todas e John Wesley com essa fala sua aí, há muitos séculos, há muitos anos atrás, né? Ele deixou então que nós não fazemos parte do uso.
A rainha da Inglaterra, ela chegou a afirmar uma frase. Ela disse assim: eu temo mais John Wesley de joelhos do que todo o exército americano. Meu Deus. John Wesley, ele tem uma frase que diz assim: dê-me 100 homens que não teme a nada, somente a Deus, e nós revolucionaremos o mundo. Então, eu era um homem fora de série. Tem agora já que estamos falando de John Wesley, então entrou na minha praia, né? E tem uma história que conta que na Inglaterra eles faziam aquelas viagens escolares e, a certa época, uma caravana da escola saiu para visitar onde o Wesley viveu no século passado. E diz a história que no quarto da casa dele, aquelas casas antigas de chão batido, existiam as marcas do seu joelho em oração. Então, tanto que ele orava, ficou ali. Você já viu essa história? Já. Então, ficou marcado ali o chão onde ele orava. Afundado ali. Afundou ali, né? Então, essa caravana da escola chegou lá. Entre eles, havia um jovem, mais ou menos de 12 a 15 anos. Ele entrou naquele quarto e colocou ali os seus pequenos joelhos naquela marca e falava assim: Senhor, faça de mim um novo Wesley, né? Faz outra vez, né? Faz outra vez. E aí, de repente, ali as pessoas que estavam ali com as crianças, a professora, bateu nas costas daquele jovem e disse assim: vamos embora, Billy Graham, vamos embora. Era o Billy Graham, né? Quem foi Billy Graham? Talvez ali, sem imaginar que ele seria quem foi, né? Verdade. Você conhece a história, você sabe quem foi Billy Graham. Então, faça de novo. Então, era um homem que ele tinha intimidade com Deus, né? E a palavra de Deus fala que a gente pode ter essa intimidade com Ele. Ele pode, a gente deve buscar ter essa intimidade com Ele. Era um homem tremendo, um homem que dedicou a sua vida, abnegou-se do seu casamento para viver o reino com uma intensidade maior. Há quem critica, mas esse foi o desejo dele, como de Paulo, né? Como dos padres, que eu tenho um apreço pelos padres que abnegam da sua família para poder cuidar da igreja. São pessoas que a gente precisa respeitar também, né? Sim. Então, é isso que eu penso. Então, a gente se entregar mesmo para Deus, Deus deseja isso. Como ele falou para Jeremias, já que nós estamos usando o texto de Jeremias, onde ele fala lá: se você me buscar de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, eu vou te revelar coisas maravilhosas ou grandes que você ainda não conhece. Você, pastor, você nasceu em que cidade? Eu tenho uma história. Eu sou quase um cigano, viu? Eu venho de longe. Eu nasci em Minas, no sul de Minas. Nossa. E fui para São Paulo. Eu acabei sendo criado em São Paulo. Eu fui para São Paulo com 13 anos, 12 para 13 anos. Fiquei lá até os 20. Até os 20. Então, eu fiquei 7 anos em São Paulo. E depois vim para Cornélio Procópio, que já estou para mais de 30 anos. E você já foi, sempre foi da igreja, ou você teve um processo de conversão? Não, eu não tinha nada a ver com a igreja. Nada, fui assim... Você era de outra religião? Eu fui considerado católico, né? Sim. Católico, se diz católico, mas eu ia na igreja só como se diz, na missa do galo, né? Lá no meu interior tinha, aqui talvez não tenha, não sei, talvez você nem conheça, mas aquela missa de final de ano, né? Que é à meia-noite, então a gente costumava ir por conta da festa, enfim. Mas eu não tinha o hábito de ir na igreja, não tinha nem se relacionava com Deus. Não. Totalmente, assim, vivia assim. Era virado, ia pra festa ou não? Eu iria para as festas. Gostava muito de uma festa, bebia e tudo. Isso na sua juventude? Na minha juventude. Em média, quantos anos? Desde a adolescência? Desde a adolescência até depois do casamento. Casei, tive uma vida também assim bem enrolada por conta da... Sempre foi festeiro? Vida. Sempre fui de festa. De ir pros bailão da vida? Gostava de um bailão. Bebia ou não? Eu bebia. Bebia? Usava droga? Nunca usei droga na vida. Droga, convivia no meio das drogas, em lista aí como... Essas drogas aí. Não, a única droga que eu usava era a bebida. Era bebida. Bebia bastante, mas ficava bêbado. Eu bebia bastante, ficava bêbado. Muito mesmo. Você já bebeu ou não? Eu bebi muito pouco. Eu, infelizmente, eu tive uma... Sabe, eu não sei. Por isso que eu falo, quando eu falo a questão da
da vocação, gente, é coisa assim que não dá para entender. Eu tinha aversão a crente, filho. Tinha aversão. Eu achava que eu jamais vou que crente. Eu falava que, sei lá, tá louco você crente? Isso com que idade você falava essas coisas? Depois de velho já. É? De 25. Você foi casar com quantos anos? Eu casei com 20 anos. 20 anos. Eu vim pra Cornélio e já casei aqui em Cornélio. Com 20 anos. E do mundão. Do mundão. Pintando e bordando. Pintando e bordando. Conheço de tudo um pouco dessas vidas E doidas. como que foi? Como que foi o teu encontro com o Evangelho, o teu encontro com Jesus? Então, o encontro com o Evangelho foi através de um tio meu. Uhum. Eu cheguei, eles já crentes na igreja metodista, e ele me levava para a igreja. Eu ia com ele para a igreja. Na igreja metodista Na mesmo? igreja metodista. Sempre fui da igreja metodista. Aí você ia visitar lá só pra... Eu ia com ele aos domingos. Sem... Domingo de manhã, assistia a escola do Sem expectativa nenhuma. Sem expectativa nenhuma. Eu saía de lá e já saía pro boteco já. Ia pra igreja e já ia pro boteco. Já ia pros bar da vida e... Aquela vida enrolada, né? Aquela vida doida. Mas eu sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa do bem, sempre... Sim. Não usava droga, não tinha assim... Nada que... Era só a bebida. Eu bebia, fumava e... Sabe, uma vida errada. Sim. Eu acho que nem começa a falar aqui, mas foram muitas coisas ruins que eu fiz, felizmente. Sim. É uma pessoa assim... E Deus, você foi alcançado pela graça de Deus. Pela graça, foi graça pura. Você entende que... você entende esse amor de Deus pela sua vida, essa graça de Deus. Como que você vê, como que teu coração reage acerca desse entendimento da graça, de ver quem você era e o que Deus fez na sua vida, quem Deus te tornou. Tem hora que eu não consigo nem acreditar, embora já faz bastante tempo já, né? Faz mais de 30 anos quase, pode-se dizer assim. Bastante tempo, né? Sim. Mas foi uma coisa assim tão... Não foi instantâneo, né? Sim. Tive muitas recaídas. Muito. Eu tenho uma história do meu batismo. Eu tenho uma hora eu vou mostrar pra você uma foto que eu tenho do meu batismo em casa. Se for lá, então eu vou trazer. Tá. Eu fui batizado ali no Rio Laranjinha. Ah, no Rio Laranjinha. Quando eu fui para ser batizado, eu falei pro pastor. Eu falei, não posso ser batizado. Porque eu não tô bem, eu bebo ainda, eu fumo. Ele falou assim pra mim, você quer deixar de tudo isso? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo. Você falou assim, mas Deus vai te ajudar. E todo mundo batizou, ia lá, ia na água e tal. Eu não tinha assim, não sabia orar, não sabia fazer nada. Uhum. E aí eu falei, então eu vou me batizar. A hora que ele foi para poder assim me emergir na água, eu falei, espera um pouco, eu vou fazer uma oração. Eu ergui as mãos para o céu e falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero continuar sendo essa pessoa que eu sou. Eu vou me batizar, mas eu quero que o Senhor me ajude a deixar essa prática desse mundo que eu estou vivendo. Uma oração mais ou menos assim, há quase 30 anos. Tá lá a foto para quem quiser ver. Depois nós vamos postar, vou mostrar para você. Uhum. Eu com as mãos erguidas. Aí as pessoas estavam ali, abaixaram a cabeça, o pastor. E eu orei e falei com Deus. De lá para cá, minha vida foi transformando. Foi mudando. Se você me perguntar assim, mas pastor, foi instantâneo? Você nunca mais fez nada errado? Não foi instantâneo. Não foi instantâneo. Sim. Não foi instantâneo. Foi assim, gradativamente assim, e hoje... Caindo e levantando, levantando, aprendendo a andar. É assim como que você funciona. falou, uma criança. Uhum. Eu vejo as pessoas falando às vezes assim, o meu encontro com Deus, a meu chamado foi tal. E eu falo, mas quando foi o meu? Não tem assim, foi algo que foi. Eu fui na cruz. Foi assim, caminhando, né? Aos poucos. Eu falo na igreja que... Eu sempre falo, a igreja onde eu pastoreio aqui em Congonhas, eles já sabem de cor, né? Sim. Que eu falo assim, hoje eu sou melhor do que fui ontem, mas com o desejo de ser amanhã melhor do que sou hoje. Sim. Eu não me aceito servir a Cristo da forma que sou. Eu não aceito servir um evangelho como eu sou. Sim. Porque eu entendo que eu preciso melhorar. Porque se eu entender que eu já estou bom, aí... Hoje o mundo prega que você tem que se aceitar do jeito que você é. Mas o povo de Deus e o verdadeiro cristão, ele não deve se aceitar do jeito que é. De forma nenhuma. Mas ele deve
querer ser como Jesus é. Sim. Então, identidade não é como você é. Identidade é como Deus sabe que você é, como Deus te criou. Essa é a sua verdadeira identidade. E assim como o pecado, ele nos fez regredir, Jesus, ele nos dá a oportunidade de voltar de volta ao plano original de Deus, que é a perfeição, a conexão com Deus. Então, a nossa identidade verdadeira está em Cristo. E nós estamos todos os dias, pastor, lutando, ainda que enfrentando dificuldade, enfrentando nossas falhas, nossos erros, mas o mais importante é aquilo, é aquele desejo, aquela vontade de A ser busca. diferente, A busca. a busca por ser alguém melhor, Onde alguém mais abundou o parecido com pecado, né? Jesus. Superabundou a graça de É Deus. isso que tem acontecido, isso que acontece na minha vida. Isso que acontece na minha vida. Hoje eu olho para mim, às vezes, assim, e falo assim, mas será que eu sou um pastor mesmo? Sou tão tímido, tenho assim, não parece, né? Mas eu sou. Sou muito simples, talvez eu não teria. Talvez eu não seria um pastor, talvez eu seria qualquer uma outra coisa. E Deus fala aqui, confirma no meu coração que eu sou um pastor. Eu me lembro que quando eu fui, como eu falei para você, cuidando dos homens, Ministério de Homens da Igreja Cornélio, quando foi para eu ser eleito como líder dos homens, eu vi os homens lá combinando, não, o certo é o Benoni é uma pessoa mais preparada. Eu fiquei preocupado com aquilo e falei com o pastor, eu procurei ele o dia todo, eu fui encontrar ele no finalzinho da noite, finalzinho da tarde, ele chegando na casa dele, eu falei assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, bater a eleição dos homens hoje à noite, e estão querendo me colocar como líder dos homens lá, o senhor precisa me ajudar. Eu falei, não, é você mesmo, eles estão querendo colocar você, então porque é você mesmo. Eu falei assim, não, pastor, eu não estou preparado. Eu falei, então, porque por isso mesmo que vai ser você. Se você tivesse falado que está preparado, talvez não seria, mas como você não está preparado, Deus vai preparar você. Se você estivesse preparado, é melhor deixar, mas como você não está, Deus vai te preparar. Orou comigo, não deu outra. Fui eleito mesmo e fiquei por 2 mandatos. De lá para cá, não parei mais. Fui crescendo ali. Amém. Talvez não muito preparado. Sim. Mas hoje eu sou melhor do que fui. Ontem. Com a expectativa de amanhã ser melhor do que hoje. Eu sei que eu não sou perfeito, sou cheio de falhas, mas a gente precisa aprender alguns princípios, né? Sim. Esses princípios não dá para negociar, que é o pecado, não negocio com o pecado. Procuro ser um homem de oração, não faço nada. Eu não saio de casa sem orar, sem falar com Deus, para pregar. Eu gosto de usar o que Deus me dá, com toda humildade. E procuro não atrapalhar a obra de Deus, né? A gente veio para Congonhas, Giovanni, em um contexto muito difícil aqui. A igreja estava bem difícil. E as pessoas viram que a gente deu volta por cima, graças a Deus. A gente está caminhando bem. E as pessoas, qual é o segredo? Eu falei, o segredo é não atrapalhar Deus, fazer o que tem para fazer. Eu só não atrapalho, deixo ele fazer. Sim. E a gente segue. Né? Sim. A gente ouve a Deus e ele dá toda a estratégia, toda a direção. Que benção, pastor. Benção demais. E quais são os seus planos aí para o futuro, com a igreja? Qual a expectativa aí do seu coração? Como que tá com relação a isso? A minha expectativa é uma das melhores. Eu creio assim, pensando comigo, sonhando que Deus tem para este lugar, né? A gente está construindo. A gente começou a construir em plena pandemia. Vocês estão construindo aonde? Do lado do lado ali? Isso. Você não viu ainda? Eu não cheguei a ver. Não, nós estamos construindo um templo lindo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que templo legal. que a gente está construindo. Eu cheguei à conclusão. O próprio Deus me deu o projeto da igreja. Uhum. É um projeto lindo. Eu não sei como que desenvolveu esse projeto. Eu não procurei arquiteto e eu vim sonhando com esse modelo e a coisa está saindo. A igreja vai ficar linda. A gente, quando chegamos aqui, eu senti a necessidade de ter sala, uma cozinha, um gabinete melhor, para atender as pessoas. E Deus falou assim, então constrói do lado. É nosso, constrói do lado. Mas com o quê? Não temos dinheiro, mas Deus vai prover.
quando a gente começou e eu falei com a igreja, um culto de ceia, tinha muita gente na igreja, assim, tinha um grupo bom na igreja, né? E eu falei assim, igreja, nós vamos construir. Deixa eu falar um segredo para vocês. Nós temos todo o dinheiro para construir a igreja. Todo o dinheiro, o povo ficou de boca aberta. Nós temos todo o recurso. Nós vamos comprar coisa, instrumento de som novo, ar-condicionado novo. Esse daqui nós não vamos tirar daqui, nós vamos usar outro novo lá, vamos fazer tudo novo. E nós já temos todo o recurso para construir. Ficar todo mundo de boca aberta. Eu falei assim, sabe aonde está esse recurso? Está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Está no nosso bolso. E aí foi, né? Falei assim, preguei, falei que Deus ele vai nos dar recurso. E tem dado, pastor. Amém. Tem dado, a gente parou agora com os tempos de chuva, aí, muita chuva. Mas a gente vai fazendo ali tijolinho por tijolinho. Sim. Está caminhando bem com a graça de Deus. E muito em breve a gente vai construir um novo tempo. Que Meus benção. planos para o futuro é ficar aqui bastante tempo. É isso aí. Eu não penso em ir embora daqui. Quem sabe depois até, eu acho que não sei quanto tempo mais a gente vai estar aí no ministério, porque... Eu sei, né? Deus é que sabe, mas eu pretendo ficar aqui muito tempo. Que benção. Muito mesmo, assim, não tem nem noção. Gosta de Congonhas. E eu gostei de Congonhas. Gostei muito dessa cidade e vou ficar por aqui. Isso lembra alguma coisa, né? Tem uma música que fala. Eu pretendo ficar por aqui. É uma cidade acolhedora. Os irmãos cuidam da gente, assim, sabe? Carinho, cuidado, amizade, sabe? Eu me identifiquei com a cidade porque eu sou um homem muito simples. Sim. E gosto de viver isso. Não Que sei legal. fazer outra coisa. Pastor, muito obrigado por vir aqui. Para quem não sabe, a gente está fazendo esse podcast 1h, que a gente recebeu algumas visitas aqui, Claro, batemos claro. um papo, Uhum. e a gente deixou para gravar agora. Mas espero que você tenha gostado dessa conversa, que você possa ter sido abençoado, edificado, que todo esse papo aqui possa ter agregado algo na sua vida. Que Deus abençoe muito você. Vou deixar o pastor Benoni dar as considerações finais dele, falar alguma coisa para você. E em breve nós vamos fazer alguns podcasts, né, pastor? Isso Vamos mesmo. conversar sobre vários assuntos. Tenho certeza que o pastor Benoni vai estar direto aqui comigo. Ele é um parceiro que Deus colocou aí para caminhar junto. E fica à vontade, pastor. Eu quero deixar também as minhas considerações, o meu agradecimento a você que está nos vendo agora. Né? Como ele está falando, agora é 1h, né? Talvez você não vai ver agora, você vai ver depois. Mas eu quero dizer que eu falei da minha vida, eu contei o meu testemunho de vida. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, algo que eu falei tocou teu coração, então faça como diz a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações, né, como fizeram os nossos antepassados. Busca de Deus. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, né, que você possa trilhar os caminhos do Senhor. Como se diz, o filósofo Cortella, ele costuma dizer que a gente não consegue, né, não é possível a gente fazer um novo começo na nossa vida, mas a gente pode fazer um novo fim. Um novo fim a gente consegue fazer. Então, a gente falou muito sobre chamados, sobre vocação. Deus pode vocacionar você? Pode. O que é que Deus não pode? Então basta você se entregar a Ele, fazer como eu fiz no dia do meu batismo. Não tem nada de especial, às vezes tem muitas pessoas esperando o especial, o extraordinário acontecer, né? Quando acontecer, aí eu vou. Não aconteceu nada comigo naquele dia do batismo e depois foi gradativo também, não foi nada instantâneo e talvez você que está nos vendo agora está decepcionado porque você caiu, porque você não está conseguindo os seus objetivos, mas levante a cabeça. O cair é do homem, mas o levantar é com Cristo Jesus. Toma posição, erga a cabeça, Deus vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Que você possa receber do Senhor nesse momento a visitação, a presença dEle, a graça dEle sobre a sua vida. Porque como nós falamos aqui no início, foi pago um alto preço
E você tem valor. Amém? Você tem muito valor para o Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. E eu quero lembrar você, se inscreve no nosso canal, nos ajuda, a gente está começando. Então se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, escreva um comentário. Tudo isso, todo esse engajamento seu ajuda a gente na divulgação. Então Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Deus abençoe.